Seja bem-vindo à leitura de Provérbios nesse mês de setembro de 2025. Nós estamos fazendo a leitura com base na nova tradução na linguagem de hoje. Você viu na capa ali NTLH. É isso que significa, para você que não conhece essas siglas. NTLH significa nova tradução na linguagem de hoje. É uma versão mais atual da Bíblia que permite uma leitura mais fácil para aumentar a compreensão do texto. E o livro de Provérbios tem 31 capítulos. A maior parte dos meses do ano tem 30 a 31 dias, então você consegue ler Provérbios 12 vezes em um ano. Existe um livro que fala que se você ler Provérbios todos os meses por 5 anos, você prospera em todas as áreas da vida. Porque se você ler Provérbios e colocar em prática todos os meses, em 5 anos, 5 vezes 12 meses, você terá colocado em prática 60 vezes o livro de Provérbios. É muita coisa para você melhorar na sua vida, e que se você aplica 60 vezes, não tem como a pessoa não prosperar. Então, o livro de Provérbios ele traz recomendações para toda a vida. Se você ler todos os meses um provérbio por dia, você consegue ler ele facilmente. Hoje é dia 6 de setembro, nós vamos ler Provérbios 6. O mês de setembro tem 30 dias, então no último dia nós vamos ler os capítulos 30 e 31 para fechar mais uma vez o livro de Provérbios. E Provérbios 6 nos fala sobre o valor do dinheiro, sobre o valor do trabalho, sobre o valor de fazer o bem, sobre o valor de manter a fidelidade no casamento. Nós já vimos que Provérbios, capítulo 5, fala sobre o valor da fidelidade, mas Provérbios, capítulo 6, nós vamos ler aqui hoje, no final, ele reforça mais uma vez a questão da fidelidade. Então vamos aqui para a leitura. A primeira parte de Provérbios, capítulo 6, fala sobre o valor do dinheiro. Veja aqui do versículo 1 até o 5. Filho, você é fiador de alguém? 2. Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? 3. Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa, mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. 4. Não durma e nem descanse. 5. Saia dessa armadilha, como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Então aqui, nesses versículos 1 a 5, o texto de Provérbios 6 fala sobre o valor do dinheiro. Você precisa ser muito cuidadoso, zeloso em relação ao seu patrimônio. Ele fala, você não pode assumir a fiança de alguém. Se você assume ser fiador de alguém, você está dando o seu nome, você está dando os seus bens como garantia pela dívida de uma outra pessoa. E se essa pessoa não cumprir a obrigação, é você que tem que pagar. Não sei se você sabe, mas se você é dono de um único imóvel, que é o seu bem de família, que o bem de família significa que se você tiver dívidas, o credor ele não pode pedir para penhorar a sua casa porque é o seu único bem. Mas se você for fiador de alguém, você sabia que o bem de família cai por terra? O credor, quando você é fiador de alguém, ele pode dizer que a sua casa, o seu imóvel seja penhorado para pagar aquela dívida. Então, ser fiador de alguém é muito perigoso. E a Bíblia fala isso. Não assuma a fiança por ninguém. Se você quer assumir a fiança de alguém, você já tem que ir preparado para pagar aquela dívida. Se você tem condições econômicas, você sabe, se essa pessoa não pagar, eu pago, não tem problema.
Então você assume, mas você tem que assumir com a consciência de que você está disposto a pagar. Se você assume a fiança, não tem recurso para fazer essa cobertura, não faça. Porque se a pessoa não pagar, você ficará numa situação muito difícil. Eles vão cobrar de você. O fiador é como se fosse o devedor. O credor, ele vai cobrar da pessoa que você deu a fiança primeiro. Se a pessoa disser que não tem como pagar e não pagar, ele vai cobrar de você. Então, preste bem atenção. Aproveitando o assunto de fiança, nós falamos do assunto empréstimo de dinheiro. Você não é um banco para as pessoas irem até você e pedirem dinheiro emprestado para você. Então, se a pessoa está pedindo dinheiro emprestado para você, de repente ela já pediu no banco e o banco negou, é porque ela é uma pessoa que não tem controle sobre dinheiro. Você acha que se a pessoa não tem controle sobre o dinheiro dela, ela vai cuidar do seu? Ela não vai. Então, as pessoas ficam com aquela impressão, eu tenho que ser bonzinho, porque eu sou crente. Não, você tem que cumprir a palavra. A palavra de Deus é que tem que ser cumprida. Nem que você tenha que desagradar alguém. Muitas vezes você vai desagradar alguém. A pessoa quer casar com você. E aí você não tem interesse nessa pessoa e a pessoa diz, você tem que ser bonzinho ou você tem que ser boazinha porque eu gosto muito de você. Isso é uma questão que você vai dizer não. Você pode gostar, lamentavelmente, eu não tenho o mesmo interesse. Então, tem coisas que você vai dizer não. E às vezes a pessoa pede alguma coisa para você e você não tem naquele momento. Lá em Provérbios, no capítulo 3, nós lemos que no capítulo 3, ou melhor, no capítulo 4, aqui no capítulo 4, fala que se você pode é aqui no capítulo 3. No capítulo 3. No capítulo 3. Aqui, no versículo 28. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Então veja, Provérbios 3, 28 fala que se você pode ajudar, então você não deve dizer ao seu vizinho para que espere até o dia seguinte, você deve ajudá-lo. Mas, e se você não tem como ajudar? Se você não tem como ajudar, você tem que dizer, eu não posso ajudar. Então, aqui voltando para Provérbios capítulo 6, às vezes a pessoa te pede alguma coisa e você não tem como ajudar. E você tem que aprender a dizer não. Tem pessoas que dizem que eu sou cristão, então eu vou dar um jeitinho, vou dar para a pessoa. Se você não tem, você precisa dizer que não tem. E muitas vezes nós temos que dizer não. E empréstimo de dinheiro e fiança são duas coisas que a Bíblia fala aqui. Provérbios capítulo 6, versículos 1 até o 5. Se você assumiu a fiança de alguém, se alguém pediu dinheiro emprestado para você, você tem que dizer não. Você tem que defender a você mesmo. É você que tem que cuidar da sua vida. E o que você pode é lamentável. Às vezes a pessoa é muito amigo seu, às vezes é um parente seu, e você tem que dizer, olha, você tem que aprender a administrar o dinheiro. Isso é uma coisa que eu não posso fazer por você. É você que tem que aprender. Então aqui, Provérbios 6 fala sobre o valor do dinheiro. Não é que eu amo dinheiro, mas eu sou responsável pela gestão financeira da minha vida. E primeiro eu preciso assumir a responsabilidade e o controle da minha vida. Eu não posso deixar que outras pessoas venham e coloquem contas naquilo que corresponde à minha parte financeira. Como nós vimos ali, se você tem Provérbios 3, 28, então não diga para o seu vizinho, eu não tenho. Você tem, você pode fazer. Mas tem muitas pessoas que não têm e ficam endividadas pelos outros. Agora, a segunda coisa fala sobre o valor do trabalho.
Veja, o versículo 6 até o 11 fala contra a preguiça. Versículo 6, preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. 7, elas não têm líder, nem chefe, nem governador. 8, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. 9, preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? 10, então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. 11, mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Então aqui nós vemos sobre a importância do trabalho, de buscar uma habilitação. Na verdade, Provérbios ensina que nós devemos buscar a sabedoria. Nós já lemos sobre isso em Provérbios 4, que fala no versículo 7. Aqui em Provérbios 4, veja o versículo 7 aqui, ó. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. E aqui no versículo 5 fala: procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Então, Provérbios 4 fala: você deve buscar sabedoria, você deve buscar habilidades, você deve ir buscar sabedoria. Voltando aqui para o Provérbios 4, veja o que ele fala: para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Quando nós lemos esse versículo, nós comentamos que pagar o preço da sabedoria veja aqui, use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Você tem que usar o seu tempo. Muitas vezes você vai ter que recusar convite de amigos para ir a festas, para ficar em casa estudando, buscando sabedoria. Para ter a sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Ter sabedoria exige um sacrifício. Enquanto as pessoas estão gastando tempo fofocando, fazendo coisas que não têm nenhum valor, girando tela de celular para ver a rede social de outras pessoas, você tem que negar tudo isso para ficar lendo a palavra, lendo livros, estudando sobre finanças, estudando alguma coisa técnica que vai gerar uma habilidade em você para administrar o seu negócio, para cuidar da sua vida. Então, isso exige um pagamento de preço. E isso tudo fala sobre trabalho. Enquanto que o preguiçoso, ele prefere ficar rolando na cama, falando mal dos outros, uma hora sem fazer nada, um pouco para cruzar os braços. Ele não tem iniciativa. Então aqui versículo 6, preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Você vai precisar que alguém te fale que você tem que estudar, que alguém te fale que você tem que procurar um trabalho, que alguém te fale que para você poder abrir o seu negócio, você tem que ir atrás. Você precisa desenvolver iniciativa, querer buscar a sua oportunidade. Aí o versículo 9, preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? É você que precisa se levantar, você tem que ter iniciativa. O preguiçoso ele diz isso, eu vou dormir somente um pouquinho. E dormir aqui não é dormir literalmente, eu vou gastar mais o meu tempo com mais uma bobagem aqui, mais uma fofoca ali. Então eu estou dormindo, eu não estou atento em relação à minha vida, não estou prestando atenção. Eu vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, enquanto você bobeia, né? No caso, enquanto o preguiçoso bobeia, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Então aqui fala sobre o valor do trabalho. Eclesiastes capítulo 11 fala que aquele que fica olhando para as nuvens nunca vai plantar. E aquele que não lança a semente nunca vai colher. E aquele que é diligente, ele lança a semente em várias direções, porque ele não sabe qual que vai voltar primeiro e qual vai trazer mais. Então, o valor do trabalho. O valor do trabalho é que dá a prosperidade. Agora, o versículo 12 até o versículo 15 fala sobre o valor da bondade. Porque ele fala
dos que são maus. Veja aqui o versículo 12 até o 15. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. Então, quem é mentiroso, para o texto de Provérbios, o mentiroso, ele é uma pessoa ruim, é uma pessoa má, porque ele confunde a verdade, ele engana as pessoas, ele gera expectativas que ele não vai cumprir. Então, a mentira é a maldade, é você prejudicar o outro. Versículo 13, eles piscam e fazem gestos para enganar os outros. 14, as suas mentes perversas estão sempre planejando mal, e eles espalham confusão por toda parte. 15, por isso a desgraça cairá de repente sobre eles, e não poderão escapar. Então, o valor da honestidade é que quando você fala a verdade, quando você é transparente, você não fica piscando e fazendo gesto, combinando coisas erradas contra outras pessoas, você andará seguro. Você sabe que o seu resultado é honesto, você sabe o que te espera. Porque se alguém quiser mentir contra você, você tem os documentos, você tem tudo que prova que você fez sempre a coisa certa. Agora, quem é mau, anda na mentira, faz combinações para enganar os outros, vive pensando em praticar o mal, enganar e ganhar vantagem sobre os outros, cai na desgraça e essa desgraça surge de repente. A pessoa até leva vantagem por um tempo, mas de repente ela cai numa cela, cai num processo, é condenada, perde tudo porque não faz a coisa certa. Uma aplicação prática disso aqui, pessoas que têm o seu próprio negócio e não pagam os direitos trabalhistas. A pessoa pensa, vou economizar nos direitos trabalhistas, mas depois a pessoa, o empregado, entra com o processo e as indenizações podem fechar empresa, Várias pessoas perdem seu negócio pagando dívidas trabalhistas. Você pensa, eu vou sonegar esse imposto aqui, não vou declarar na Receita Federal. De repente, a pessoa de quem você comprou ou para quem você vendeu declara, você cai na malha fina, a Receita Federal te cobra, depois que ficou provado que você não apresentou aquela documentação, te cobra multa. Você paga mais imposto do que pagaria. Você engana alguém quando vende um produto. Vende um produto inferior pelo valor do produto de mais qualidade. A pessoa descobre, ela começa a falar do seu negócio que você é desonesto. Você vende um carro e não fala que tinha aquele defeito ou não dá o desconto por causa daquele defeito. A pessoa começa a dirigir, você pode até escapar e desaparecer, mas em algum momento Deus viu o que você fez. E aquilo que você faz amanhã, quando você for negociar um outro veículo, você acaba enganado. Então, tudo que nós fazemos vai voltar de repente. Você pode pensar, ganhei, mas na verdade não ganhou, você perdeu. Se você faz algo errado, com desonestidade você perde. Em algum momento aquilo vai voltar para você e normalmente volta em dobro. Você engana X. Na hora que vem o de repente você paga 2x. Às vezes paga até 3x ou 4x, dependendo do quem você enganou. O Senhor, Deus, ele retribui para você pela proporção do prejuízo que você gerou na pessoa. Então, é muito importante zelar pela honestidade. O valor da honestidade é que você estará seguro. Agora vem o versículo 16 até o 19. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Então aqui nós temos o valor de várias coisas. Primeiro, o valor da humildade,
Porque a primeira coisa que Deus detesta é o olhar orgulhoso. Olhar orgulhoso, olhar para o outro como se o outro fosse menor. Olhar para si mesmo como se fosse grande, como se fosse maior que os outros, melhor. Deus não gosta disso. Então, o valor da humildade. Ser humilde agrada a Deus. Depois, o valor da verdade. Deus abomina a língua mentirosa. Já falamos sobre isso aqui nos versículos 12 a 15. A importância de ser verdadeiro. Mãos que matam gente inocente não é só quem pega uma faca, uma arma e mata alguém. Mãos fala a respeito das nossas obras. E essas mãos podem significar o que a nossa boca fala. Eu posso dizer para uma pessoa: você é muito isso ou muito aquilo, e diminuir aquela pessoa humilhando ela. Eu estou usando as minhas obras, as minhas palavras para matar o próximo, que muitas vezes está inocente ali. Ele veio, está inocente. Então, mãos que matam gente inocente são as nossas obras. Deus, ele não detesta pessoas que fazem obras que arruinam, que humilham, que diminuem outras pessoas. São as nossas obras. Depois ele fala no 4, a mente que faz planos perversos. Deus, o valor de termos bons pensamentos. Quando nós temos bons pensamentos e fazemos bons planos de ajudar o próximo, de realizar a vontade de Deus, Deus se agrada. Então, o valor de sermos pessoas que pensam sempre no bem. Pés que se apressam para fazer o mal é aquela pessoa que entra no ambiente, entra em concordância para enganar o próximo, para praticar o mal. Aí a testemunha falsa que diz mentiras repete a ideia da língua mentirosa, só que a testemunha falsa ela mente perante a justiça, perante a lei, perante as autoridades. E por último, a pessoa que provoca brigas entre amigos. Deus odeia a contenda, a guerra, o conflito. Ele ama que as pessoas vivam em união. O Salmo 133 fala: ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que escorre pela barba de Arão e toca na orla dos seus vestidos. É como o orvalho que desce no Monte Hermon. Então, o que esse texto quer dizer, o Salmo 133? A barba representa a autoridade do sacerdote. Arão foi o sumo sacerdote, o primeiro sacerdote que foi levantado por Deus. Quando o Salmo 133 fala que é como o óleo que escorre pela barba de Arão e toca na orla dos seus vestidos, ele quer dizer, Deus derrama o óleo, a presença dele, sobre o sumo sacerdote e vai pela barba, ele desce na autoridade do sumo sacerdote até a orla dos seus vestidos, significa que Deus visita todo o povo, todo mundo que honra a ele e que fala e que anda em comunhão. Quando existe união, Deus ele abençoa todos os que estão obedecendo esse princípio de amar o próximo. Então aqui é o valor da humildade, o valor da verdade, o valor das boas obras, o valor dos bons pensamentos, o valor de cuidar dos ambientes. Onde você coloca os seus pés, isso é valioso. Onde você pisa, com quem você anda. Escolha os seus amigos e o valor da união, da comunhão. Aí depois aqui no versículo 20, filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. 21, guarde sempre as suas palavras bem gravadas no seu coração. 22, os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. 23, as suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Versículo 24, elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Então aqui do versículo 20 até o versículo 24, nós vemos o valor da honra aos pais. O valor da honra aos pais. Honre o que o seu pai e a sua mãe ensinam a você. E é honra aos pais, mas mais importante, antes disso,
é honra à lei de Deus. Porque tem uma questão aqui no detalhe. Se o seu pai e a sua mãe honram a Deus, eles vão trazer a palavra de Deus para você e você deve honrá-los. Mas se o seu pai e a sua mãe desonram a Deus e ensinam o oposto do que a lei de Deus diz, então você deve honrar a Deus antes de honrá-los. O versículo 20 até o versículo 24 está levando em consideração o pai e a mãe que honram a Deus. Então, se o seu pai e a sua mãe honram a Deus, você deve ouvir os conselhos deles, porque eles honram a Deus. Então, tudo que eles vão dizer a você são ensinamentos que eles estão zelando, cuidando de você, observando que você siga o caminho de Deus, que você não tropece, que você realmente seja abençoado, que você não caia, aqui no versículo 24, no laço da mulher imoral e das palavras sedutoras de uma mulher que pode corromper a sua vida, a sua vida por inteiro. Quantas pessoas não caíram numa situação de se envolver com a pessoa errada, depois tiveram filhos e depois tiveram que pedir a separação e o divórcio e disseram, não era aquilo que eu imaginava que essa pessoa era. Então, o versículo 20 até o versículo 24 diz, preste atenção quando seu pai e a sua mãe dá um ensinamento a você, dá uma instrução, dá um conselho. Se eles obedecem a Deus, eles oram, o Espírito Santo fala com eles. E eles sabem o que estão dizendo a você. E por último, então, o valor da honra a Deus, da honra aos pais que honram a Deus. Você também tem que honrar. Se o seu pai ou a sua mãe não honram a Deus, mas você deve honrar mostrando o caminho certo para eles. Você honra o seu pai e a sua mãe quando você os respeita, os perdoa e os orienta a buscarem a Deus. Por último, versículo 25 até o final. O 25 ele é uma continuação ali, ele engata com o versículo 24. Você deve obedecer os seus pais e os ensinamentos deles, porque livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. O versículo 25 em diante fala para você não se envolver, não se deixar levar, não se deixar ser atraído pela mulher imoral. Veja aqui o 25. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. 26. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. A pessoa que cai no adultério, ela ganha gosto, ela passa por uma experiência que agrada o corpo e ela passa a ter dificuldade de respeitar a esposa, de honrar o compromisso com a esposa. A mulher também que comete o adultério passa a ter dificuldade de manter a fidelidade ao seu marido. A pessoa que cai no adultério, ela passa, o texto aqui fala, custará a ele a sua própria vida, porque no começo parece que foi só uma escapada. Mas essa primeira escapada vai abrir um espaço que, se não for muito bem fechado, vai abrir ali um vão que a pessoa vai querer voltar e voltar e voltar. E com o tempo a infidelidade aumenta, a confusão mental aumenta, até que o casamento começa a ser, a relação vai se deteriorando, vai sendo prejudicada, e a pessoa já não dá mais a atenção que devia, a atenção devida, e ela vai se afastando de Deus também. E quanto mais a pessoa vai se afastando de Deus e repetindo o pecado, ela acaba perdendo a própria vida, ela perde o casamento, perde o relacionamento com Deus, perde a vida com Deus, morre espiritualmente. Então, versículo 27, será que você pode carregar fogo no colo
sem se queimar, sem queimar a roupa? 28. Será que você pode andar em cima de brasa sem queimar os pés? 29. O homem que dorme com a mulher do outro corre esse mesmo perigo. Veja que ele compara como alguém que pega fogo e carrega no colo, como alguém que anda em cima de brasas e não se queima. O homem que dorme com a mulher de outro, versículo 29, corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. 30. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. 31. Porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. O 7 aqui significa certeza. 7 é um número que significa algo completo, algo certo. Então, o significado do versículo 31 é: porém, se é apanhado, ele tem de pagar com certeza. Ele precisa entregar tudo que tem. Agora, 32. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. Então aqui ele está fazendo uma comparação. Se uma pessoa rouba comida e você sabe que ela estava com fome, você não vai desprezar a pessoa. Você vai dizer: eu entendi, você roubou porque estava com fome, mas agora você tem que pagar. Então, mesmo que uma pessoa roube comida porque ela está com fome, ela vai ter que pagar. E no 32 ele está falando assim: por outro lado, quem se deita com a mulher do outro, ele mantém o relacionamento com a mulher do outro, ele não tem juízo, porque ele está destruindo a si mesmo. 33. Passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Perceba que uma pessoa que cai em adultério, as pessoas sempre apontam o dedo para dizer: ah, mas traiu a esposa. Ah, mas traiu o marido. É um tipo de pecado que marca a pessoa. E o levará uma surra fala sobre a descoberta do marido. Veja o 34. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso e a sua vingança não tem limites. 35. Ele não aceitará nenhum pagamento, e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva. Então, fala aqui sobre o valor. Ele reforça o que já lemos em Provérbios 5. O valor da fidelidade no casamento, mas ele acrescenta que a pessoa pode vir a levar uma surra do marido em razão do adultério. A mulher também pode levar uma surra da esposa do homem com quem ela sai. Então, esse é o texto de Provérbios 6, fala sobre o valor do dinheiro, o valor do trabalho, o valor da bondade, de não praticar o mal, o valor da humildade, da verdade, da bondade, dos bons pensamentos, dos ambientes que você vai, onde seus pés pisam, e da união, sobre o valor da honra aos pais e sobre o valor da fidelidade. Ele reforça, repete o que está escrito em Provérbios 5, o valor da fidelidade na relação matrimonial. Deus abençoe a sua vida, continue lendo Provérbios, mas mais importante do que ler, colocando em prática, fugindo daquilo que é mal, dizendo não quando alguém quer levar você para um caminho mau. Aprenda a dizer não. Porque se você não disser não e quiser ser bonzinho ou boazinha, as pessoas vão prejudicar você sem dó e é você que vai ser prejudicado. Principalmente nessa questão de fiança, nessa questão de dinheiro. Você tem que aprender a dizer não. Deus abençoe a sua vida. A graça e paz de Cristo. Amém.